formação no qual o material ele é forçado através de uma matriz que forma similar ao aperto de um tubo de pasta de dentes. Praticamente qualquer forma de seção transversal ou cheia pode ser produzida por extrusão. Como a geometria da matriz permanece, os produtos, tubos de várias seções, janelas, portas, trilhos, portas deslizantes, tubos de várias seções transversais, formas arquitetônicas, os produtos estudados podem ser cortados nos tamanhos desejados para gerarem peças, como maçanetas, trancas, engrenagens, como mostrado na figura abaixo. Em operação combinada com forjamento, pode gerar componentes para automóveis, bicicletas, motocicletas, maquinários pesados e equipamento de transporte. Os materiais mais usados na extrusão são o alumínio, o cobre, aço de baixo carbono, magnésio e chumbo. Exemplos de produtos obtidos pelo seccionamento do perfil estudado. O equipamento básico de extrusão é uma prensa hidráulica. Assim é possível controlar a velocidade e curso. A força pode ser mantida constante para um longo curso, tornando possível a extrusão de peças longas, aumentando a taxa de produção. O tarugo, o que é o tarugo? Ele é um bloco de metal, ele é perfilado, ele é conseguido pela laminação de um lingote. O lingote ele é um outro bloco de metal que é produzido por fundição. As prensas hidráulicas verticais são geralmente usadas para extrusão a frio. As verticais, elas têm usualmente menor capacidade daquelas usadas pela extrusão a quente, mas ocupam menos espaço no espaço horizontal. As prensas excêntricas são também usadas para extrusão a frio e por impacto. São indicadas para a produção em série de pequenos componentes. Operações de múltiplos estágios, onde a área da seção transversal progressivamente diminuída, são efetuadas as prensas especiais. Tipos de extrusão. Basicamente, há dois tipos de extrusão, a direta e a indireta, mas ainda há duas variações, a lateral e a hidrostática. Na direta, o processo básico denomina direta. Um tarugo cilíndrico, ele é colocado numa câmara, ele é forçado por um atuador hidráulico através de uma matriz. A abertura da matriz pode ser circular ou de um outro formato. Para proteger o pistão de alta temperatura e abrasão resultantes do processo, emprega-se um bloco de aço chamado falso pistão dentro do material, o embolo. Utiliza ainda um pedaço de grafite entre o falso pistão e o material, para garantir que todo o material passe pela matriz, não deixando nenhuma sobra. Então, aqui é o tarugo, ele exerce uma pressão no tarugo, e aqui vai ser o perfil estudado, como que ele vai sair. Ele é mais grosso, quando ele passa, ele acaba sendo um pouco mais afinalado. Temos a câmara, a punção, que vai fazer a pressão sobre a placa, um fixador de matriz, a própria matriz, essa é a extrusão direta, e aqui é a variação, extrusão lateral. Extrusão indireta, também conhecida por reversa ou invertida. A matriz ela vai se deslocar na direção do tarugo, como não há movimento relativo entre o tarugo e as paredes da câmara. As forças de atrito e as pressões necessárias, elas são menores do que na extrusão direta. Por outro lado, como o embolo é furado, as cargas a serem usadas são limitadas e não é possível conseguir perfis com formatos complexos. Extrusão indireta. Hidroestática. O diâmetro do tarugo ele é menor do diâmetro da câmara, que é preenchida por um fluido hidráulico. A pressão de ordem de 1400 MPa, ele é transmitida ao tarugo através de um pistão. Não há fricção nas paredes da câmara. O método que foi desenvolvido nos trabalhos evoluiu para o uso de uma segunda câmara, pressurizada, mantida a uma pressão mais baixa. É a chamada extrusão fluido a fluido, que diminui os defeitos do produto e acabou de ser estudado, a oxidação, etc. Essa extrusão vai aumentar a ductibilidade do material. Portanto, materiais frágeis pode se beneficiar dessa forma de extrusão. Entretanto, as vantagens essenciais do método são baixa fricção, pequenos ângulos de matriz, altas relações de extrusão. A extrusão hidrostática é feita usualmente à temperatura ambiente, em geral usando o óleo vegetal como meio, combinando as qualidades de viscosidade e lubrificação. Pode-se também trabalhar em alta temperatura. Nesses casos, as ceras, polímeros ou vidro são usados como fluido que também tem a função de manter o isolamento térmico do tarugo durante o procedimento de extrusão. Podem ser extrudados por esse método uma grande variedade de metais e polímeros, formas sólidas, tubos e outras formas vazadas como favo de abelhas e perfis. Pistão, ele vai a favor do tarugo. Essa aqui é a extrusão hidroestática. Quais são os parâmetros da extrusão? Os parâmetros de extrusão vai se dividir em geométricos e físicos. Os parâmetros geométricos de extrusão são o ângulo da matriz alfa, vai depender do ângulo. A relação da extrusão é o quociente, é a relação entre as áreas da seção transversal do tarugo, a área inicial, e do produto extrudado, que é a área final. O fator de forma é a relação entre o perímetro da seção do produto extrudado e a área da seção transversal. Quanto maior o valor, mais complexa vai ser a extrusão. A pressão exercida no tarugo. Os parâmetros físicos da extrusão são a velocidade do deslocamento do pistão, a força de extrusão, a temperatura do tarugo, o tipo de lubrificante
As velocidades do pistão podem chegar até meio metro por segundo, 0,5 metros por segundo. Depende do material e de outras variáveis. A força requerida para o produto depende do material, da relação de extrusão, da fricção, da câmara e na matriz e de outras variáveis, como a temperatura, a velocidade de extrusão. Pode ser estimadas pela seguinte fórmula. A fórmula então da extrusão F é igual ao ângulo do tarugo, né? Vezes K, logaritmo da relação do inicial dividido pelo final, né? O A0 é a área transversal do começo do tarugo. O K é a constante da extrusão. O IN, eu falei logaritmo, né? O IN ele é o valor dado por variável, certo? A sua velocidade. Vai multiplicar a relação do AF, que é a área transversal final do produto extrudado. O valor de K, a constante de extrusão, é conseguido através do gráfico abaixo. Vai dividir o material da sua temperatura. A constante, o K, né? E o valor da extrusão para metais invariáveis da temperatura. Ó, constante de extrusão. Aqui a temperatura vai de 1.000, 1.500 graus, 200, 2.000, 2.500, assim por diante. Aqui em Fahrenheit, não sei qual é a pronúncia. E 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400 em Celsius. E vai subindo 200, 400 MPa, até uma constante de extrusão, que vai dar o valor K, né? Quando o K vale 20, em Celsius vai ser 600. E vai subindo. Fluxo de metal. O fluxo de metal vai determinar a qualidade e as propriedades mecânicas do produto final. O fluxo do metal é comparável ao escoamento de um fluido num produto final. O fluxo do metal é comparável ao escoamento de um fluido num canal. O fluxo não se tende a alongar, formando uma estrutura com orientação preferencial. O fluxo inadequado pode causar inúmeros defeitos. A técnica de observação do fluxo vai consistir em seccionar o tarugo ao longo do seu comprimento e marcar uma das faces com um quadriculado. As duas metades são então colocadas juntas na câmara extrudadas. Após a extrusão, as partes são novamente separadas para o para uma situação hipotética de extrusão direta, uma matriz quadrada, ângulo da matriz 90 graus. Resultado da técnica. Observe que as horas mortas na figura B, B e C, onde o metal irá ficar praticamente estacionário nos cantos. A situação é parecida ao seu ângulo incluído em canal com cantos vivos e curvas. Por isso, o projeto de matriz precisa ter experiência com liderável. Configurações são mostradas por abaixo. Materiais ferrosos, materiais não ferrosos. Os tipos diferentes de matrizes têm suas características parecidas, procurando simetria na visão transversal, para evitar os campos vivos e mudanças extremas nas dimensões, dentro da visão transversal. Abaixo temos figura mostrando o que devemos evitar ou que devemos ter em uma matriz para que haja um bom fluxo do material. A seção transversal para a extrusão, características a observar para um bom projeto. Da maneira errada. O campo vivo externo, campo vivo interno, atravessa da ponta de faca, ressalto de matriz desbalanceada, furos, que é a remoção dos balanceados, a espessura da tensão inadequada, espessura de parede desbalanceada. Do jeito certo. Ressalto da matriz balanceada sem cantos vivos, balanceamento adequado, de espessura de parede, furos balanceados. Extrusão quente. É feita a temperatura elevada para ligas que não tenham suficiente ductibilidade à temperatura ambiente, de forma que reduzir as formas necessárias apresenta alguns problemas com todo o processo de alta temperatura. Se o desgaste da matriz, ele é excessivo. E ductibilidade é a propriedade pelo qual o material pode se deformar sem sofrer sua ruptura, ou seja, sem se romper. É o ponto que lembra. O esfriamento do tarugo na câmara pode gerar deformação não uniformes. O tarugo, que ele é aquecido, é coberto por um filme de óxido, exceto quando aquecido em atmosfera inerte, e vai afetar o comportamento do fluxo de metal por suas características de fricção, que pode gerar um produto de pobre acabamento superficial. Algumas medidas preventivas podem sanar ou minorar os defeitos dos problemas mencionados acima. Um exemplo é o pré-aquecimento da matriz, que serve tanto para manter o tarugo aquecido e assim diminuir o efeito de esfriamento, quanto para prolongar a vida da própria matriz, e não sofrerá choques térmicos. Temperaturas para extrusão a quente de vários metais. Metal e a temperatura. Baixa temperatura de extrusão para vários metais. No chumbo, sua temperatura tem que estar de 300 a 350 Celsius. Alumínio de suas ligas de 325 até 475. Cobre suas ligas vai de 650 até 950 temperatura. Aços de 875 a 1.300 e as ligas refratárias vai de 900 até 2.200 Celsius. Os materiais para matrizes de extrusão a quente são usualmente aços e ferramentas para o trabalho a quente. Revestido como zircônia pode ser aplicado para prolongar as vidas das matrizes, especialmente em matrizes para a produção de tubos e barras. A lubrificação é importante na extrusão a quente. O vidro é excelente lubrificante para aço inox, metais, ligas para altas temperaturas. O processo que vai usar o vidro é o Cejornet, no qual uma pastilha de vidro é colocada na entrada da matriz, a pastilha atua como um reservatório de vidro que vai lubrificar a interface da matriz durante a extrusão. O vidro é pulverizado sobre o tarugo e vai diminuir a fricção da interface câmara-tarugo. Para metais com tendência a aderir à parede da matriz, pode ser usado um revestimento em fino de metal macio e a baixa resistência como cobre ou aço. O procedimento é denominado jaquetamento ou
enlatamento. Além da forma da superfície de baixa fricção, o tarugo vai ficar protegido contra a contaminação do ambiente, e vice-versa. No caso do material tóxico ou radioativo, extrusão a frio. É desenvolvida no transparente ao processo que vai combinar operações de extrusão direta, indireta e o forjamento. O processo foi aceito na indústria, particularmente para ferramentas, componentes de automóveis, motocicletas, bicicletas, acessórios e equipamentos agrícolas. O processo vai usar tarugos sortados, de base laminados, finos ou chapas. Os tarugos menores de 40 mm de diâmetro são entalhados e têm as suas bordas ajustadas por retificação. Diâmetros maiores são usinados a partir de barras ou com comprimentos específicos. Praticamente todos os materiais que estão usados na extrusão a quente podem ser usados na extrusão a frio, mesmo os usados. Entretanto, deve-se considerar que a extrusão de um certo perfil pode ser feita a quente, mas não a frio, tendo que ser alterado os parâmetros de extrusão, a velocidade, o ângulo da matriz. Embora os componentes extrusados a frio sejam em geral mais leves, fabricam-se componentes de até 45 kg com comprimentos de até 2 metros. Metais obtidos por metalurgia do pó são também extrusados a frio. A função, a parte superior, o próprio tarugo, a função e a parte inferior, tudo da matriz. Vantagens e desvantagens da extrusão a frio em relação à extrusão a quente. As vantagens da frio para melhor propriedade mecânica resultante do encurvamento, desde que o calor gerado pela deformação não recristalize o metal. E a desvantagem, a magnitude da tensão no ferramental da extrusão é muito alta, especialmente para trabalhar peças de aço. A dureza da tensão vai variar de 60 a 75 HRC e a matriz de 58 a 72. E somente as vantagens são o controle da tolerância, requer pouca ou nenhuma operação posterior do acabamento. Melhor acabamento superficial devido em parte pela não existência de camadas de óxido, desde que a lubrificação seja eficiente. Eliminação do pré-aquecimento do tarugo, a taxa de produção e custos competitivos com outros métodos. Algumas máquinas são capazes de produzir mais de 2.000 partes por hora. Os defeitos da extrusão, parção, vão depender das condições do material estudado. Pode ocorrer vários tipos de defeitos que vão afetar a resistência, a qualidade do produto final. Os principais defeitos são a crítica superficial, que vai acontecer quando a temperatura ou a velocidade é muito alta. Essas vão causar um aumento significativo da temperatura da superfície, que vai causar trincas e rastros. Os defeitos estão intergranulares. Ocorre especialmente em ligas de alumínio, magnésio e vidro. Embora possam ocorrer ligas de alta temperatura, esse defeito pode ser evitado diminuindo a velocidade da extrusão e diminuindo a temperatura do tarugo. Cachimbo. O tipo de padrão do fluxo mostrado anteriormente na fotografia, na página 7, página 7, página 7, página 1. Página 6. Essa aqui, ó. Essa figura aqui. Vou voltar lá. Tende a arrastar óxidos e impurezas superficiais para o centro do tarugo como um funil. Esse defeito é conhecido como defeito cachimbo ou rabo de peixe. O efeito pode se estender até 1/3 do comprimento da parte que vai ser extrusada, deve ser eliminado por corte. O defeito pode ser minimizado e alterar o padrão do fluxo para um comportamento mais uniforme, controlando a fricção, diminuindo os gradientes de temperatura. Alternativamente, o tarugo pode ser usinado ou tratado quimicamente. Antes da extrusão, remove-se a impureza superficial. Trinca interna. O centro do tarugo pode se desenvolver fissuras que são conhecidas como trincas centrais, fraturas tipo ponta de flecha e chevron. O defeito é atribuído à tensão hidrostática de tração da linha central, que é parecido com a situação da região de restrição, em um corpo em ensaio da tração. A tendência à formação de fissuras centrais aumenta com o crescimento da fricção e da relação de extrusão. Esse tipo de defeito também aparece na extrusão de tubos. E tem alguns exercícios. Existe uma vantagem e desvantagem da extrusão direta sobre a indireta. O que é trefilar? É uma operação em que a matéria-prima é puxada contra uma matriz chamada fieira ou trefilar. É como se fosse caixas, fazer caixas, em forma de funil por meio de uma força de tração que é aplicada do lado da saída da matriz. O escoamento do plástico ele é produzido principalmente pelas forças compressivas que vêm da reação da matriz sobre o material. Geralmente vai fazer a operação a frio. Produtos mais comuns. As barras, o diâmetro tem que ser maior que 25 mm. Os arames tem os comuns, que é grossos, médios e finos. Os grossos é de 25, maior que o diâmetro, menor que 5 mm. Os médios é 5, maior que o diâmetro, maior que 1,6 mm. E os finos, aí, a partir de 1,6 mm, são os finos, né, que é maior que o diâmetro, que é maior que 0,7 mm. E tem os especiais, que são menores, seus diâmetros eles são menores que 0,02 mm. Os tubos, eles são trefilados de diferentes formas. Quais são as vantagens dos outros processos? O material ele pode ser retirado e diminuído em seção transversal, mais do que qualquer outro processo. A precisão dimensional que pode ser conseguida é maior que qualquer outro processo, exceto a laminação a frio, que não é aplicável às bitolas comuns de arame. A superfície produzida é uniformemente limpa e polida. O processo vai influir nas propriedades mecânicas do material, permitindo, em
combinação com tratamento térmico adequado à obtenção de uma gama variada de propriedades com a mesma composição química. Frieira é um dispositivo básico de perifilação. A geometria da frieira é dividida em 4 zonas. Tem a A1, que é a zona de entrada, a de redução, onde o ângulo de abordagem vai introduzir o ângulo, né, onde vai a guia de calibração, ou então a zona de acabamento e a zona de saída. Né? Os materiais de construção vai depender das exigências do processo, que são as dimensões e os esforços do material que vai ser perfilado. Os mais usados são os carbonetos sintetizados, sobretudo o WC, o dia, o metal duro e etc. Ácidos de alto C, que são revestidos de CR, que é cromagem dura. Os ácidos especiais, como o cromo, níquel, o cromo W, etc. Ferro fundido branco, os cerâmicos, pós de óxidos metálicos sintetizados e o diamante, que é para fios finos ou de ligas mais duras. A zona de entrada. Essa aqui é a zona de entrada, a área de entrada, né, onde vai introduzir o tarugo. Aqui já é a zona de redução, onde que o tarugo ele vai passar por uma espécie de um cone, vai sair fino. A zona de acabamento, que é mais embaixo. E a zona da saída. Detalhe construtivo de uma frieira com núcleo de metal duro. Aqui é o núcleo do metal duro, com estouro de aço. Equipamentos. Pode-se classificar os equipamentos para perifilação em 2 grupos básicos. Perfiladoras de bancada, que são usados para a produção de componentes não bobináveis, como barras e tubos. Perfiladoras de tambor, que é usada para a produção de componentes bobináveis, ou seja, arames. As perfiladoras do tambor ainda também podem ser classificadas em 3 grandes grupos. A saber, simples, um só tambor, para arame grossos, duplas, para arames médios e múltiplas, que são as contínuas, para arames médios e finos. Frieira, a mordaça, o gancho e a corrente. Aqui é uma perfiladora de bancada. A perfiladora de tambor, onde o tambor 1, tambor 2, a frieira 1 e 2, a polia de reversão, do tambor 1 e 2, possui a frieira, tem uma rodana. Perfilação de tubos. Os tubos eles podem ser perfilados de 4 maneiras. Sem um apoio interno, que é o rebaixamento e o afundamento, e com um mandril passante com a bucha interna, com a bucha flutuante. Aqui é sem um suporte interno, que é rebaixamento, e aqui é com um mandril passante. Aqui é com uma bucha, né, que é um plug fixo, e com uma bucha flutuante. Perfilação de arames de aço. Um dos usos mais comuns da perfilação é a produção de arames de aço. Por essa razão, especifica-se abaixo algumas das principais características nesse processo. A etapa de perfilação, propriamente dita, ela é precedida por várias etapas preparatórias, que vão eliminar todas as impurezas superficiais por meio físicos e químicos. Os passos que a percorrer são discriminados no esquema abaixo. É o fio máquina, vai para a descarepação, vai para uma lavagem, o recobrimento, a secagem e a perfilação. Depois de secar, vai perfilar. Que matéria-prima que usa? O fio máquina, que é o vergalhão laminado a quente, a descarrepação mecânica, que é o descascamento, dobramento e escovamento. E química, a sua decapagem com HCl ou H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? E o ácido clorídrico. Diluídos, a lavagem, ela é feita em água corrente, o recobrimento comum por imersão em leite de cal, que é o Ca, que é o cálcio, OH2, leite de cal, a 100 graus Celsius, a fim de neutralizar o resíduo de ácido que vai proteger a superfície do arame, a servir de suporte para a lubrificação de perfilação. Sua secagem é numa estufa que vai também remover o H2 que é dissolvido na superfície do material. A sua perfilação, os primeiros passos são a seco. Eventualmente, há um recobrimento entre o cobre e o zircônio. O que é esse? Não sei. Desculpa. Posteriormente, a perfilação a úmido com lubrificante. Tratamento. Lembrei. O recobrimento com Cu ou SN, que é o estênio, e o cobre. Tratamento térmico dos arames. Depois de perfilação, os arames eles são submetidos a tratamentos térmicos para alívio de tensões e obtenção de propriedades mecânicas desejadas. Os 2 principais tratamentos que são utilizados são tratamento, indicação por tipo e por objetivo. Pela indicação, o recozimento, principalmente para arames de carbono de baixo carbono, e o patenteamento. Na indicação, os ácidos de médio a alto carbono, 0,25%. Tratamento de tipo. O seu recozimento é subcrítico entre 550 graus Celsius até 650. O seu patenteamento, o aquecimento acima da temperatura crítica da região Y, seguido do resfriamento controlado ao ar ou um banho de chumbo mantido em 450 a 550 Celsius. Qual é o objetivo? E o tratamento objetivo. Seu recozimento é remover os efeitos do encruamento e o patenteamento é conseguir uma melhor combinação de resistência e ductibilidade que é a estrutura resultante. A perlita, fina ou a bainita fornece. Análise das circulações dos arames. A carga
que é para cada passo trifilado, a carga necessária pode ser estimada pela seguinte expressão, né? Que é PT, que é essa fórmula aqui, vezes Ln, a relação de A, 0, 3, onde essa letra grega aqui, ele é a tensão do escoamento médio em tração inicial vezes o Ln da relação do A0, que é a área transversal inicial da peça do arame, sobre o A1, que é a área transversal do arame após a telefilação, multiplicado por 1 mais o coeficiente, né, esse Y aqui invertido, é o coeficiente de atrito médio na zona de redução da fieira, vezes o tangente de G do ângulo, vezes o diâmetro, vezes a área transversal do arame após a telefilação. O diâmetro vai ser sempre 0,37, mais, essa aqui é a formulinha aqui, mais menos raio dividido sobre o raio vezes o seno do ângulo. E o raio vai ser que é a diminuição percentual por face, na verdade é o passe, né? Que vai ser a diferença do inicial, né, da área transversal inicial da peça menos a final, dividido pela área percentual inicial da peça. Observação: para cada diminuição dada, existe um valor ótimo do ângulo da abordagem. Aquele que diminui a carga, consequentemente, o trabalho total da trefilação, WT. Quanto maior é o ângulo, menor será a área de contato e, consequente, menor é o atrito. Quanto maior é o ângulo, maior vai ser a força para conformação, porque maior é a diminuição. Outra forma aqui, a WT é igual, esse WT, ele vai ser WPL, que é o que? É o trabalho da deformação plástica homogênea, ela não depende do ângulo, mas, somando tudo, né? Mais o WA, que é o trabalho de atrito, vai diminuir se o ângulo aumentar, mais o WR, que é o trabalho de redução, que vai crescer se o ângulo aumentar. E o ângulo, ele é o WT mínimo. A energia total da trefilação, que é o WT, né? Que é a energia total que vai fazer a trefilação. O ângulo de abordagem, ótimo. Modos especiais de deformação da trefilação. Bom, se o ângulo da abordagem da trefila ele é maior em um certo valor crítico, vai acontecer o quê? Um corte, né? Um cisalhamento interno no material. Vai separar numa zona que adere à fieira e forma uma falsa matriz na zona morta, através do qual prossegue a trefilação. O valor crítico ele é dado por o ângulo crítico, essa fórmula aqui, a raiz de 3 sobre 2 vezes Ln, D inicial dividido pelo D final. Se o ângulo da abordagem vai passar o outro valor crítico, então vai ser o ângulo crítico 2 maior que o ângulo crítico 1. Se a zona morta não aderir à fieira e se deslizar para trás, que é o descansamento, a camada superficial da peça vai se destacar e o núcleo da mesma deixa de ser deformada, atravessando a trefila com velocidade de saída igual à da entrada, a figura abaixo das condições de fluxo em relação dos ângulos críticos. Com relação da geometria do fluxo com o semiângulo da fieira. Tem o fluxo normal, a formação de zona morta, o descascamento, formação de rupturas centrais. Defeitos. Os defeitos mais comuns em trefilação são apresentados abaixo. É o diâmetro irregular, não tem um padrão, não tem um tamanho definido, causado por partículas duras que vão ficar retidas na fieira e posteriormente vai se desprender. A fratura irregular, formando cones, causando uma diminuição pequena e um ângulo de fieira muito grande, com uma acentuada deformação da parte central. As marcas em forma V, na fratura em ângulo, causada por diminuição grande pela parte cilíndrica pequena, com inclinação do fio na saída. A ruptura de parte da fieira, com inclusão de partículas no contato fio-fieira. Inclusão de partículas duras, estranhas, fraturas irregular com o estrangulamento, que é causada no esforço excessivo devido à lubrificação deficiente ou à diminuição excessiva. A fratura com risco lateral ou redor da marca da inclusão, que é causada por partícula dura inclusa no fio inicial proveniente da laminação ou extrusão. A fratura com trinca aberta com duas partes, que é causada por trincas de laminação. Tem exercícios. Página 19. A conformação de chapas. A conformação de chapas é o processo de transformação mecânica que vai consistir em conformar uma chapa na forma de uma matriz pela aplicação do esforço transmitido através de uma pulsão. Na operação acontece o alongamento e contração das dimensões de todos os elementos do volume da chapa originalmente plana. Adquire uma nova forma geométrica. Classificação dos processos. A conformação das chapas metálicas finas pode ser classificada através do tipo de operação empregada. As principais são o corte em prensa, dobramento, estampamento profundo, que também é conhecida por repuxo ou embutimento.
As máquinas que são utilizadas. A maior parte da produção seria de partes conformadas a partir de chapas finas, que é feita em prensas mecânicas ou hidráulicas. Nas prensas mecânicas, a energia geralmente armazenada no volante é transferida para o cursor móvel no embolo da prensa. As prensas mecânicas são quase sempre de ação rápida, aplicam golpes de curta duração, enquanto que as prensas hidráulicas são de ação mais demorada, mais lenta, mas também pode aplicar golpes mais longos. As prensas pode ser feita o trabalho de uma só operação ou operações progressivas. Algumas vezes pode ser usado o martelo de queda na conformação de chapas finas. O martelo não vai permitir que a força seja tão bem controlada como nas prensas. Por isso, não é adequado para as operações mais severas de conformação. As ferramentas básicas usadas em uma prensa com formação de peças metálicas são a punção e a matriz. A punção, normalmente, o elemento móvel, é a ferramenta convexa que se acopla com a matriz côncava. Como é necessário um alinhamento acurado entre a matriz e a punção, é como mantê-los permanentemente montados a uma subprensa ou porta-matriz, que pode ser rapidamente inserida na prensa. Geralmente, para evitar a formação de rugas na chapa conformada, usam-se elementos de fixação ou ação de grampos para comprimir a chapa contra a matriz. A fixação é conseguida por meio de um dispositivo denominado anti-rugas ou prensas-chapas, ou ainda em prensas de duplo efeito por um anel de fixação. Corte de chapas. Destina-se à obtenção de forma geométrica a partir de chapas submetidas à ação de pressão exercida por uma punção ou uma lâmina de corte. Quando a punção ou a lâmina vai começar a penetrar a chapa, o esforço de compreensão vai converter um esforço cisalhante, que é o esforço cortante, provocando a separação brusca de uma porção da chapa. No processo, a chapa ela é deformada plasticamente e levada até uma ruptura nas superfícies em contato com as lâminas. Tipos de corte. Dependendo do tipo de corte, são definidos diversos grupos de operação da prensa, conforme listagem abaixo. A operação do corte é usada para preparar o material para posterior estampagem. A parte desejada é cortada, é removida da chapa original. A fabricação de furos em prensa, que é o piercing ou punching, caracteriza uma operação de corte em que o metal removido é descartado. A fabricação em entalhes, ou notch, nas bordas de uma chapa pode ser feita em prensa através do funcionamento dessas regiões. O corte por guilhotina é uma operação que não retira material da chapa metálica. A rebarbação, que é o trimming, é uma operação que vai consistir em aparar o material em excesso. As rebarbas da borda de uma peça conformada. A remoção das rebarbas de forjamento em matriz fechada é uma operação desse tipo. Os principais parâmetros a serem considerados nessas operações são as folgas entre a função macho e a matriz, o aproveitamento macho da chapa, que é o layout, as forças envolvidas na operação, o dimensionamento da matriz, a escolha de molas para prensas. Destes, vamos ver apenas 3 primeiros. O layout da chapa, o estudo econômico, também chamado de layout de tira. O estudo que vai proporcionar o aproveitamento máximo da chapa, ou, em outras palavras, a obtenção de maior quantidade de peças ou em uma mesma chapa. Esse estudo visa encontrar a melhor distribuição das peças na chapa, bem como calcular as distâncias ótimas entre as várias peças. No exemplo abaixo, o aproveitamento da chapa do layout B ele é melhor que o layout A. O B é melhor que o A. Isso significa que a sua produtividade é 50% maior. Então o B é maior que o A. Folga entre a função e a matriz. As arestas de corte apresentadas em geral 3 regiões. Uma rugosa, que vai corresponder à superfície na trinca da fratura. Uma lisa, que é formada pelo atrito da peça com as paredes da matriz. E uma região aqui arredondada, que é formada pela deformação plástica no começo inicial. A qualidade das arestas que são cortadas não é a mesma das usinadas. Entretanto, quando as lâminas são mantidas, afiadas e ajustadas, é possível obter arestas aceitáveis para uma grande parte da aplicação. A qualidade das bordas que são cortadas geralmente melhora com a diminuição da espessura da chapa. No corte de matriz, extensão, a piercing ou bruncing, não existe uma regra geral para selecionar o valor da folga, pois são vários os parâmetros da influência. A folga pode ser estabelecida com base em atributos como aspecto superficial do corte, imprecisões, operações posteriores, aspectos funcionais. E se não houver nenhum atributo específico desejado para a superfície da chapa, a folga é selecionada em função da força mínima do corte. Recomenda para furos que a folga totais não superem a 10% da SC, 5% por face, para impedir que o excesso de materiais resultantes da perfuração escorre para dentro da matriz, acompanhando o movimento da função. Para espessuras inferiores a 1 mm, a folga deve estar situada entre 0,06 e 0,04 mm de raiz. A folga deve levar em conta ainda a tolerância da peça obtida. Exemplo: dimensionar a ferramental para a produção de uma arruela
de aço inox com diâmetro externo de 30 milímetros e o seu diâmetro interno de 10 milímetros. E essa espessura é de 1 milímetro. Por exemplo, né? Ó, a produção de uma arruela de aço inox, o seu diâmetro externo. Aqui, ó, esse aqui, ó, daqui até aqui é 30 milímetros. Então a sua folga vai ser de 0,2 milímetros. E o diâmetro interno, essa aqui é a menorzinha, daqui até aqui é de 10 milímetros. Também a sua folga é de 0,2. E a sua espessura é de 1 milímetro só. Considerando que uma folga de 5% de espessura por fácil, sempre a folga. Aí você faz 1 vezes 0,10, que vai dar 0,10 milímetros. E para determinar o diâmetro do macho, da função, deve-se tomar a medida máxima do furo para as dimensões externas, parte recortada da peça. A medida da matriz ela deve estar na faixa mínima da tolerância. Bom, existe um processo relativamente recente do corte fino de chapas, que é o fine blanking, que se caracteriza pelo emprego de folgas muito pequenas, 0,0002 polegadas, com prensas e jogos de matrizes muito rígidos. Para evitar o sobradobramento de chapa, com esse equipamento é possível produzir chapas com superfície de corte quase isentas de defeitos, e as peças produzidas podem ser empregadas como engrenagens, câmbios, etc., sem que essa seja necessária a usinagem de bordas cortadas. Forças de corte. As forças de corte vai depender diretamente do tipo de material, da sua espessura da chapa e do perímetro de corte. A espessura da chapa e o perímetro de corte são grandezas facilmente conhecidas. Força de corte distribuída, perímetro de corte, espessura. A influência do material na força de corte vem por meio do valor da tensão de ruptura, que é uma função da tensão da ruptura, lembrando que a correlação se dá aproximadamente. Então, o material, o aço ele é menor, 0,3% carbono e alumínio. Sua ruptura é de 0,6%. O aço 0,3% até 0,7%. Sua ruptura é de 0,75%. E o aço for maior que 0,7% carbono, sua ruptura ela é igual a esse símbolo aqui, ó, é πr, sei. Dessa forma, o cálculo da força de corte, a força de corte pode ser feita a partir da fórmula abaixo. Força de corte vai ser E vezes P vezes tensão de ruptura. Força de corte, a espessura, multiplica o perímetro do corte, o tanto que ele vai ter que cortar, vezes a tensão que ele vai suportar. A prática de construir as arestas de corte inclinadas, tanto para a função como para a matriz, vai diminuir a força de corte que é necessária para possibilitar um corte progressivo. Quando a parte cortada é a peça final, a inclinação deve ser feita na própria matriz. Quando a parte cortada ela é retalho, a inclinação deve ser feita na punção. Veja abaixo o comparativo entre as forças de corte com ou sem inclinação das arestas. Tem o exemplo A, o exemplo B, no diagonal, no exemplo C e no exemplo D. Esse aqui é por onde é o curso por onde a forma que a punção é o curso por onde a punção ela vai ser passada, né? O A ali vai ter no B, C, D. Gráficos de forças de corte aqui envolvidas em função da inclinação das arestas de corte. Dobramento. O dobramento é a chapa que sofre uma deformação. A chapa ela vai sofrer uma deformação por flexão em prensas, vão fornecer energia e os movimentos que são necessários para fazer a operação. A forma é conferida mediante o emprego da punção e a matriz específica, até atingir a forma desejada. O dobramento ele pode ser conseguido em uma ou mais operações, com uma ou mais peças por vez, de forma progressiva, com ou em operações individuais. O dobramento em prensas dobradeiras em várias operações. Primeira operação, segunda operação e terceira operação. As etapas da fabricação de um recipiente enlatado. Essa é a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Página 25, o mouse mostra ali bugado aqui. O copo e aqui em cima é a tampa, onde vai ficar a tampa. Na operação de dobramento, a chapa ela é submetida a esforços que são aplicados em duas direções opostas que vão provocar a flexão e a deformação plástica, mudando a forma de uma superfície plana para duas superfícies concorrentes, em um ângulo com raio de concordância em sua junção. A figura abaixo mostra os esforços atuantes e a forma adquirida por uma tira submetida a dobramento. Esse LN indica a linha neutra, o SI é a superfície interna, o SE ele indica a superfície externa, o R pequeno, esse aqui ó, ele é o raio da concordância, o Czão ele é a força de compreensão e o T, o tesão, é a força de tração.
E esse alfa, ele é o ângulo que vai fazer. O raio de dobramento, quanto menor o raio de dobramento, maior vai ser a tensão desenvolvida na região tracionada. Um excessivo tracionamento provocado por um pequeno raio de dobramento pode vir a romper as fibras externas da chapa dobrada. Define-se o raio interno mínimo de dobra como o menor valor admissível para o raio, para se evitar grande variação na espessura da chapa e na região dobrada. Esse valor ele é dado em uma função do alongamento longitudinal máximo do material e da espessura da chapa que está sendo dobrada. Para a determinação do raio de dobramento, usa-se a seguinte fórmula. O alongamento longitudinal máximo ele é conseguido a partir de diagramas tensão por deformação. E esse valor de deformação ele é conseguido na tensão limite da resistência. A partir dessa tensão, o material sofre estricção, que é a variação da espessura para chapas ou diâmetros para eixos. O Rm barra N, e vai ser, né? Onde esse Rão M barra N vai ser o que? O raio mínimo. Então o raio mínimo vai ser a relação de 50 vezes E, que é 50E, né? Sobre AI%, que é o alongamento da porcentagem da chapa. E o E menos, né? Fazendo a diferença da relação da espessura da chapa à metade. Por exemplo, o raio do dobramento mínimo para a chapa de 1,5 milímetro com um alongamento longitudinal máximo de 60% é de. Então, o raio mínimo para uma chapa de longitudinal máximo de 60% vai ser 50 vezes 1,5 milímetro, 50 vezes, que é o raio, né? Raio mínimo, 50 vezes 1,5 milímetro vezes 1,5 milímetro dividido pela porcentagem, que é 60, menos 1 milímetro, 1,5 milímetros dividido por 2, que é só metade. Tudo isso vai dar, então o raio mínimo vai ser 0,94 milímetros. O efeito mola. O dobramento ele é uma operação onde acontece uma deformação por flexão. Quando o metal ele é dobrado a uma superfície externa, ela fica tracionada e a interna comprimida. Essas tensões elas aumentam a partir de uma linha interna neutra, chegando a valores máximos nas camadas externas e internas. Dessa maneira, uma parte das tensões atuantes na seção dobrada estará abaixo do limite de proporcionalidade, que é a máxima tensão abaixo do qual o material segue a lei de Hooke, que é a região de deformação elástica. E a outra parte supera a este limite, conferindo à peça uma deformação plástica permanente. Uma vez acabado, cortado, cessado, interrompido o esforço de dobramento, a parte da seção que ficou submetida a tensão inferiores ao limite, a posição inicial anterior ao dobramento. Como resultado, o corpo dobrado apresenta um pequeno retorno elástico, ou um efeito mola, o spring back, que seria o efeito da mola voltar. A mola, quando você puxa ela, aí quando você solta é o spring back. Deve ser compensado durante a operação do dobramento. E o mouse aqui bugou. Vamos para a próxima página. Se o computador quer ajudar, né? Ó, o ângulo inicial, antes da liberação da carga, e o ângulo final. O ângulo inicial é um pequeno ângulo, e o ângulo final ele passa a ser um ângulo maior, como vocês estão vendo aqui na imagem. Portanto, a operação de dobramento exige que considere a recuperação elástica do material, que é o efeito mola, para que se tenha as dimensões exatas na peça dobrada. A recuperação elástica da peça será tanto maior quanto maior for o limite de escoamento. Em alguns casos, é usada a prática de se efetuar uma calibragem em instante específico, já compensado o retorno elástico, para dar as dimensões finais da peça. Esse procedimento ele é viabilizado em produção seriada, onde o custo do estampo calibrador pode ser diluído no preço unitário da peça. A estampabilidade dos metais. A estampabilidade dos metais. A estampabilidade é a capacidade que a chapa metálica ela tem de adquirir a forma de uma matriz. É como se você estampasse o metal. Pelo processo de estampagem, sem se romper ou apresentar qualquer outro tipo de defeito na superfície ou de forma. A avaliação da estampabilidade de uma chapa metálica vai depender de muitos testes, tais como ensaios simulativos tipo Erichsen, Olsen, Fukui e etc. Ensaios de tração, obtendo-se o limite de escoamento e de resistência, a razão elástica, o alongamento total, até a fratura, o coeficiente de encroamento, os coeficientes de anisotropia normal e planar, ensaios de dureza, medidas da rugosidade do material, metalografia, etc. Ainda assim, a análise é incompleta, pois nas operações reais de estampagem ocorre uma combinação complexa de tipos de conformação. A estampabilidade torna-se função não somente das propriedades do material, mas também das condições de deformação e dos estados de tensão e de deformação presentes. A anisotropia. O que é anisotropia? Durante os processos de conformação de chapas, os grãos cristalinos individuais eles são alongados na direção da maior deformação de tração. O alongamento é a consequência do processo de escorregamento do material durante a deformação. Nos materiais policristalinos, os grãos eles tendem a girar para alguma orientação limite devido a um confinamento mútuo entre grãos. Esse mecanismo faz com que os planos atômicos e direções cristalinas dos materiais com orientação aleatória. Materiais isotrópicos
adquiriram uma textura, uma orientação preferencial, tornando-se anisotrópicos. Um material isotrópico possui as mesmas propriedades físicas em todas as direções. Já o material anisotrópico tem um comportamento não uniforme nas várias direções do material. E a distribuição de orientação tem, portanto, um ou mais máximos. Se esses máximos são bem definidos, são chamados de orientações preferenciais, que irão ocasionar variações das propriedades mecânicas com a direção, ou seja, anisotropia. O modo de avaliar o grau de anisotropia das chapas, quando deformadas plasticamente, é através do coeficiente de anisotropia. Para a definição do coeficiente de anisotropia, por definição, o coeficiente de anisotropia, ou coeficiente de Lankford, representado pelo R minúsculo, é a razão entre a deformação longitudinal verdadeira na largura, que é representado pelo E invertido e o W, e na espessura, que é o E invertido Tzinho, de um corpo de prova de tração em chapa, após determinada deformação longitudinal pré-definida. Então, o coeficiente de anisotropia, ou então o Lankford, vai ser R é igual a relação, a fração de EW sobre ETzinho. Por erros de medição, o ETzinho, e como o deslocamento da velocidade inicial, igual a zero, a velocidade inicial, usa-se o ETzinho é igual. Tudo isso negativo, a soma do EW mais o ETzinho. Então, o R'inho, tudo isso para achar o R'inho, O R'inho vai dar uma fração negativa, EW, sobre a soma de EW mais Eizão. É uma letra I aqui, não está meio apagado, me perdoe. Ou então, outra maneira, vai ser R'inho é igual LN, um LN, que multiplica o W inicial sobre o W final. Tudo isso é sobre o LN, que seria a largura, multiplicado. A largura final vezes o WF, dividido pela largura inicial, vezes o W inicial. Onde que o LN, onde que esse EL aqui, ele é a deformação verdadeira ao longo do comprimento. Onde o EL, esse EL aqui, ele é a deformação verdadeira ao longo do comprimento. O W0 e o WF são as larguras que ele começam e eles terminam, respectivamente. E o L0 e o LF é o comprimento inicial e o comprimento final, respectivamente. Considerando, então, a anisotropia do plano da chapa, geralmente são definidos dois parâmetros. Vamos lá. O coeficiente, primeiro parâmetro, coeficiente de anisotropia normal, representado pela barra R, esse traço R. É o coeficiente de anisotropia normal. Vai ser o R inicial mais duas vezes o R 45 graus, o R 0 grau, mais duas vezes R 45 grau, mais, que vai dar 90, mais o R 90 grau, que aí vai dar 180, Tudo isso dividido por 4. Então esse é o coeficiente de anisotropia normal. O R, R0, R 45 grau, R 90 são os valores de R da coeficiência de anisotropia, medidos de 0 grau, 45 e 90 grau, com a direção da laminação. Esse parâmetro, ele vai indicar o quê? A habilidade de uma certa chapa metálica que resiste ao afinamento, redução, a diminuição da espessura, quando submetida às forças de tração e ou compreensão do plano. O outro parâmetro no coeficiente de anisotropia é o planar, que é representado pelo delta R. O coeficiente de anisotropia planar vai ser delta R, que é o deslocamento do R, vai ser o R 0 grau menos duas vezes, vai ser quase a mesma coisa, só que vai ser a metade dessa equação, que é R inicial, é 0 inicial menos duas vezes R 45 grau mais o R 90 grau. Faz isso a metade, dividido por 2. Ele indica a diferença do comportamento mecânico que o material pode se apresentar no plano da chapa. E o material isotrópico, ele tem o R barra, que é igual a 1, e o delta R, ele é igual a 0. Nos materiais para estampagem profunda, um alto valor de R barra é desejado, maior resistência ao afinamento da chapa. A relação entre R barra e a razão limite de estampagem é mostrada na figura. Essa então é definida como a máxima razão possível entre o diâmetro da chapa e do copo embutido, sem que ocorra falha. A relação entre R e a razão limite da estampagem então a razão do limite dessa página é 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.2,5. E o R vai ser, quando for meio, ele vai subir mais ou menos, vai ser 2,20. 2,20, então ele vai ser 2,25 mais ou menos. Quando for o R'inho, então ele vai ser 2,30. Quando for 1,5 R, ele vai ser mais ou menos 2,45. E assim por diante. Os valores de R em aços efervescentes variam, mouse bugou aqui, de novo, entre 0,8 e 1,2. Em aços acalmados ao alumínio adequadamente produzido, a barra R pode variar entre 1,5 e 1,8. Em alguns aços IF, que é intersticial free, barra R pode ser tão alto quanto 2,2. Na direção contrária, a textura cúbica do cobre ou de aços inoxidáveis austeníticos pode dar origem ao barra R tão baixo quanto 0,1. A tendência à formação de orelhas na estampagem é a função da anisotropia planar. Essas orelhas vão se formar por duas condições, a de 0 grau e a de 90 grau. Com a direção da laminação, quando o coeficiente de anisotropia planar, que é o delta R, ele é maior que 0, e a 45 grau e 135 grau, com a direção da laminação, quando o coeficiente de anisotropia planar é menor que 0. A influência da anisotropia na qualidade e precisão de estampagem profunda. Os valores de coeficiente anisotropia normal e planar são função de textura cristalográfica desenvolvida no material após o recozimento da tira. A textura, por sua vez, é a função dos vários parâmetros do processo de composição química, temperatura de acabamento, obrinamento, após o laminador de tiras a quente, quantidade de redução, a frio, a taxa de aquecimento, o tempo e a temperatura de encharque no recozimento. A anisotropia cristalográfica tem menor influência sobre operações de pouca conformação. No começo, essa propriedade foi considerada
indesejável em materiais destinados às operações de estampagem devido à chance de formação de orelhas, mas é ainda mais importante no que se refere à estampagem profunda, uma vez que essa operação ela não se deseja diminuição significativa da espessura do material. A estampagem profunda, o embutimento ou repuxo. O repuxo ou embutimento é a operação de estampagem onde uma chapa, no começo plana, é transformada em um corpo oco, sem que haja o aparecimento do que? Rugas e de trincas. As ferramentas que vão permitir a obtenção da forma desejável são chamadas de estampas, constituídos por uma punção, uma matriz, sujeitador chamado de prensas-chapa. Durante a operação de repuxo, a punção ela vai obrigar a chapa a penetrar na matriz, movido pela ação de uma força. O material na chapa flui para dentro da matriz, configurando gradativamente as paredes laterais da peça. O processo então é empregado na fabricação de diversas peças, paralamas, portas de carro, panelas, etc. Então, seguindo o desenho, aqui é o suporte. O 1 aqui representa o suporte da punção. O 2, a própria punção, mas também pode ser chamado de penetrador, que vai penetrar na peça. No 3, é a prensa, chapas, ou então o sujeitador. 4 é a própria matriz, o 4 aqui é a matriz. E o número 5 aqui, ó, 5 é o suporte para a matriz. Bom, aqui já é outro esquema. O suporte da punção, a punção, o penetrador, prensa, chapas ou sujeitador. E aqui é a matriz, e aqui é o suporte da matriz. Aqui é uma chapa conformada, parece uma cartola, né? A distinção, né, a diferença entre estampagem rasa, a shallow, vai confundir com a Lady Gaga shallow não, por favor. E profunda, ela é arbitrária, ou seja, ela não é obrigatória. A diferença entre a estampagem rasa, a shallow, e profunda, ela é arbitrária. A estampagem rasa, geralmente, ela se refere à conformação de um copo, com profundidade menor do que a metade do seu diâmetro, com pequena diminuição de parede. Na estampagem profunda, o copo ele é mais profundo do que a metade do seu diâmetro. Capacidade de alongamento. A capacidade de alongamento do material ele é importante para as operações de estampagem profunda e depende diretamente do coeficiente de anisotropia normal. Em materiais com elevado coeficiente de anisotropia normal, a deformação localizada causa um aumento rápido da resistência mecânica e o material ele vai se tornar capacitado a diminuir cada vez mais a deformação. Mas materiais de pequeno coeficiente, a deformação localizada causa estricção, que é a diminuição de seção, e uma perda da resistência mecânica. Lubrificação. Para melhorar o rendimento do processo, é importante que se tenha uma boa lubrificação, com isso diminui os esforços da conformação e o desgaste do ferramental. Os óleos que são indicados, normalmente eles são para extrema pressão, devendo garantir uma boa proteção contra a corrosão da chapa, sem ser fácil o desengraxe e não levar à oxidação do material, por causa das reações do subproduto dos gases que são formados no aquecimento do metal. Geralmente são os óleos minerais, uma série de aditivos, né, que é o cloro, o chumbo e esse pesão que eu não me lembro o que é. Já lembrei. Séries de aditivos, né, que é o cloro, o PB chumbo e o P é o potássio, gorduras orgânicas em geral, etc. Bom, frequentemente, à medida que se aumenta a efetividade de um lubrificante, aumenta também as dificuldades da sua remoção, tanto de matriz quanto do produto. A escolha de um lubrificante é tão crítica que algumas indústrias modificam seus processos de fabricação somente para permitir o uso de lubrificante da mais fácil remoção. Isso porque, em alguns casos, o solvente mais adequado para a remoção do lubrificante não pode ser usado por reagir com o material do produto. Bom, ferramental. Deve-se então que ainda estudar a pressão que vai ser aplicada no prensa-chapas, que se essa for muito pequena, vão surgir rugas nas laterais da peça, e se por outro lado for muito elevada, pode acontecer o que? A ruptura da peça na prensa. Cuidado, deve-se ter como ferramental para que haja folga suficiente entre a matriz e a punção que permita o escoamento do material para o interior da matriz, sem que surjam tensões de cortes ocasionadas pelo atrito e que levam à ruptura do metal em prensa. Às vezes o diâmetro da chapa é muito superior ao diâmetro da peça a estampar, sendo que ela deve atingir uma profundidade de copo muito elevada. A fabricação poderá exigir uma sequência de operações de estampagem, utilizando uma série de ferramentas com diâmetros decrescentes da matriz e do punção. O número de operações também deverão depender do material da chapa e das relações entre o disco inicial e os diâmetros das peças estampadas. Aqui tem uns exercícios, não sei se eu vou responder, mas vamos lá. Aqui já acabou, né? São 32 páginas que chega... Exercício. Qual é a importância de se definir o layout de uma chapa na operação de corte? Beleza? Vamos lá na resposta. Se eu posso deixar, né? Cadê? As vantagens qual que é a resposta? Peraí. Eu vou ler a pergunta novamente. Qual a importância de definir o layout de uma chapa na operação de corte? Resposta. Vamos lá. Na primeira pergunta da conformação de chapas, né? A resposta é aqui. Um layout bem feito vai produzir mais a um custo menor. Número 2. Beleza. 2. Calcule a força de corte para uma arruela com as dimensões. O diâmetro externo é 30 mm e o diâmetro interno é de 10 mm e a espessura é de 2 mm. Considere então que o diâmetro aqui, a rotação é 100 MPa. Então, vamos lá então, número 2. Então a resposta é o quê? É de newton, né? É de 20.096 newtons. Próxima.
Terceira questão, calcule o raio do dobramento mínimo para uma chapa com espessura de 2 mm, alongamento longitudinal máximo de 40%. Vamos lá, resposta. Então a rotação mínima é... Então o raio de dobramento mínimo é de 2,5 mm. Vamos para 4? Número 4. Do efeito mola. Explique e por que acontece o efeito mola. Vamos lá, resposta. Ó, aqui, acontece porque uma parte da seção da chapa, ela permaneceu abaixo da tensão limite da proporcionalidade, fazendo a chapa voltar um pouco quando a força do dobramento termina. 5. Vamos lá, 5. Explique o que é um material isotrópico e um anisotrópico e qual a importância de um alto coeficiente de anisotropia planar para a estampagem profunda. Resposta. Vamos lá. Aqui, ó, isotrópico. Isotrópico é um material que possui uma orientação aleatória dos grãos cristalina. Enquanto o material anisotrópico, ele possui uma orientação de preferencial. A importância do alto coeficiente de anisotropia planar para a estampagem profunda se dá pela maior resistência ao afinamento da chapa que o material oferece, o que vai facilitar o processo. Vamos para a última questão, número 6. Questão 6, né? Qual a importância da lubrificação para a indústria que usa o processo de estampagem profunda? Qual é a importância da lubrificação? E a resposta é essa: aumentar a vida útil da ferramenta, do ferramental, e diminuir as forças para a conformação, diminuindo o que? Os custos do processo. Tem que ficar. Beleza. Vamos continuar então. Voltando aqui, falar sobre a extrusão, né? Cite uma vantagem e desvantagem da extrusão indireta sobre a indireta. Bora lá, resposta. Bom, vantagem, né? Forçar menos, forças menores para a extrusão, né? Desvantagem, as cargas elas são limitadas, né? Elas têm um limite. E o que vai limitar também o processo por causa do furo do embolo. Beleza, questão 2. Vamos lá. Cite duas vantagens da extrusão hidroestática, aquela que é usada com água, né? Bom, a resposta aqui, né? Baixíssima fricção, né? Mal tem fricção e possui pequenos ângulos de matriz. 3. Vamos lá. Qual a importância do ângulo da matriz? Resposta. Vamos lá. O fluxo adequado, vai ter um fluxo adequado do material, vai depender diretamente do ângulo da matriz. Um fluxo inadequado vai causar vários defeitos. 4. Vamos lá. Acho que é a última, né? Da parte da extrusão. Cite uma vantagem e uma desvantagem dos processos de extrusão a quente e a frio. Bora lá, resposta. Bom, vantagem da quente, né? Quente. Aumenta a ductibilidade do material, por onde vai passar algum componente, né? Ou a ductibilidade do material. E a sua desvantagem da quente é o acabamento superficial ruim devido à oxidação. Agora, a extrusão a frio. A vantagem vai resultar melhor propriedades mecânicas e a desvantagem, forças maiores de extrusão. Beleza, agora vamos para trefilação, exercícios. Bom, cite uma vantagem e desvantagem. Não, perdão, essa aqui eu já fiz. Agora sim, vamos lá, exercício de trefilação, né? Por que os materiais usados nas fieiras possuem alta dureza? Duros? Resposta. Vamos lá, resposta. Para suportar como as barras e os tubos. Já a trefiladora de tambor vai produzir apenas os arames. Vamos lá. Qual que é a importância das etapas preliminares na prefilação dos arames de aço? Qual que é a importância das etapas preliminares, ou seja, as primeiras etapas na trefilação dos arames de aço? Resposta. A limpeza das impurezas, superfície, evitando vários defeitos. E a última da trefilação, número 4. Qual que é a importância de usar o ângulo ótimo de abordagem? Vamos para a resposta. Resposta, aqui ó. A energia total que ela é usada para trefilar, a energia total que é usada para trefilar, ela é bem mais baixa, o que vai diminuir os custos. Então chegando ao fim aqui do material, beleza? Do capítulo de extrusão. Extrusão. Então, beleza. Então, pessoas, é isso aí. Então, o curso de extrusão, o qual eu estou fazendo de modo online, beleza? É isso aí então. Vou ficando por aí então. Eu gostaria que vocês dessem um joinha aí, se vocês têm gostado do conteúdo. E se vocês aí estão na área aí da mecânica aí, ó, comenta aí o que vocês acham. E se vocês também conheçam esse processo aí que é extrusão, porque são vários tipos, né? Tem extrusão de plástico, tem de ração,
Tem vários tipos de extrusão. Enfim, esse então, eu vou me despedindo de vocês, muito obrigado. Um forte abraço para vocês, eu sou o Edson De Luca. Um abração para todos vocês e fui. Fui.